Rodrigo, quero muito ouvir sua avaliação sobre uma fala da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, hoje numa audiência na Câmara dos Deputados. Ela participou dessa audiência para falar sobre reforma tributária. E aí, em um dos momentos da fala de Simone Tebet, a ministra falou que o arcabouço fiscal é a bala de bronze e a reforma tributária é a bala de prata do governo. Vamos ver esse trecho, então, da fala de Simone Tebet. Se nós temos unidade, né, de pensamento de que a reforma tributária é a única bala de prata que nós temos, eu diria até que o arcabouço fiscal é a bala de bronze, né? Ela resolve um problema interno, um problema de finanças, né? Um problema de credibilidade do governo, não gastar mais do que arrecada, não virar o ano de 2024 com déficit fiscal, garantir estabilidade da dívida em relação ao PIB. Isso é um dever de casa que nós temos que fazer dentro do Congresso, dentro do Executivo. Então, o arcabouço fiscal é a bala de bronze, para dar a credibilidade necessária para ir adiante, os juros começarem a cair, né, e poder o Brasil voltar a crescer e gerar emprego dentro dessa ótica monetária. Mas a verdadeira bala de prata é a reforma tributária. Se a gente tem essa unidade, os dois eixos estão muito seguros, o que falta dentro desse esqueleto, né? O que falta é isso, nós debatermos, vermos com os setores e com os municípios onde que eles sentem a insegurança para que a gente possa avançar. Rodrigo, qual a sua avaliação dessa fala da ministra do Planejamento, Simone Tebet? Eu acho que eu estou com saudade do Lula lá no primeiro mandato, que ele fazia metáforas que faziam sentido, né? Eu não sei para que serve bala de bronze. Bala de prata eu sei que matam os vampiros, lobisomens. Vampiro acho que é com estaca. Mas, de qualquer maneira, o lobisomem vai com a bala de prata e outros monstros, né? Deve ser inflação, sei lá. Mas E aí eu acho que o arcabouço é isso mesmo, né? Que ela está falando, tentar trazer um pouco de credibilidade. Está difícil, porque eu repito isso diuturnamente, né? Quem faz conta já viu que isso não faz sentido. Toda essa movimentação. E aí você está apostando tudo na reforma tributária, né? Se tinha uma das coisas que estava circulando ontem, que já não está mais, que é aquela história de você tributar fundos exclusivos, que são fundos de pessoas com mais dinheiro, né? A partir de 10 milhões você consegue fazer um fundo exclusivo, já ficou para o segundo semestre. Estamos juntando pequenos pedacinhos. Não, a gente vai... Porque as empresas chinesas, lá, Shopee, Shein, AliExpress, elas trazem o produto, a venda delas para cá, escamoteada, como se fosse de pessoa física para pessoa física, e isso é contrabando, horas. O que aconteceu com a Receita Federal que ninguém mais presta atenção em contrabando? Isso não pode ser uma novidade. Então, o arcabouço fiscal só fica em pé se a reforma tributária ficar em pé. E a reforma tributária vai enfrentar uma porção de dificuldades, a começar com essa mudança no ICMS, regimes especiais que o pessoal não quer mudar, problemas para unificar IVA estadual com ISS municipal, impostos de naturezas diferentes, com alíquotas diferentes, em lugares diferentes, com benefícios diferentes. Tudo isso é algo que não precisa ser mudado, precisa ser mudado. Não vai ser feito a toque de caixa. Provavelmente a gente vai acabar com uma mini reforma tributária que vai unificar alguma coisa aí federal e mesmo assim não vai resolver o problema. E aí o arcabouço que está apoiado nessa reforma tributária desmonta. Então a gente tem um arcabouço que é tão ruim quanto era o teto de gastos, com a desvantagem de que o teto de gastos a gente conseguia fazer uma conta simples. Se subir a inflação X, a despesa sobe X. Agora, no arcabouço novo, você tem que pensar o seguinte: não, se a receita subir X, a despesa cresce 70% de X, a não ser que a receita não tenha crescido muito, aí a despesa cresce, o X você esquece, é Y mais 0,6 ou até 2,5, e aí ninguém consegue fazer a conta para saber, afinal de contas, para onde estamos indo, né? E isso, normalmente, quando você... O Nassim Taleb gosta de falar isso, né? Quando você começa a complicar muito as coisas, é para poder esconder alguma coisa que você não está querendo, né, que as pessoas vejam. E eu acho que é
esse plano A muito do mal feito, pelo menos por enquanto. Eu estou meio chateado, se deu para notar, né? Porque é um negócio que tem meses, né, semanas aí, que está pronto e ninguém consegue ver a lei, ninguém consegue ver o texto, e agora, ontem, foi hoje de manhã, o Haddad ainda falou que não, agora a gente só está acertando as pontas. Mas, ora, que pontas? A essa altura do campeonato? 20 anos de curso? É difícil, é difícil. Wilson Lima está de volta aqui com a gente para trazer uma leitura política sobre essa fala, inclusive, de Simone Tebet, né, Wilson? Então, Kenzo, quando a gente fala de arcabouço fiscal e reforma tributária, né, um é bala de prata, o outro é bala de bronze, né? Algo que se falou muito durante a semana passada, quando foi apresentado aí o PowerPoint, como diria o nosso Rodrigo Oliveira, né, o PowerPoint do arcabouço fiscal, né, se falou basicamente o seguinte: olha, esse aqui é o nosso projeto, essa aqui é a nossa intenção, então, Congresso, aprovem esse arcabouço fiscal que depois eu vou apresentar os projetos de lei complementares para que ele dê certo, né? Basicamente, esse é o jogo. Só que o problema é o seguinte, hoje à tarde a gente conversou com algumas fontes ali no Senado, eu e o Graeb, e assim, pelo menos para mim, né? Depois o Graeb pode dar a impressão dele. Ficou muito claro para mim que esse plano do governo, me parece que eu acho que ele não vai dar muito certo. Por quê? Porque essa história de você apresentar um arcabouço fiscal contando com uma receita que pode vir a depender de um projeto de lei ou vários projetos de lei complementares que possam aumentar a arrecadação, me parece que é contar um pouco com um dinheiro que eu não sei se de fato vai chegar. Porque a própria reforma tributária, a gente recebeu esse alerta que no modelo que ele está hoje de IVA, ele de fato vai beneficiar Sul e Sudeste, mas o Norte e Nordeste, né, os estados do Norte e do Nordeste vão reclamar. Então, pode passar pela Câmara, mas quando chegar no Senado, em que não há uma proporção por voto, mas há uma divisão igual entre os estados, então assim, esse texto, se ele não tiver ajuste, ele fica no Senado. A questão da taxação de lucros e dividendos. Já há uma resistência ali de alguns senadores em relação à proposta que o governo deve encaminhar, porque muito se fala, nossa, eu tenho uma empresa, essa minha empresa já paga tantos por cento de imposto, se eu tiver lucro, eu ainda vou ter que tributar o lucro que eu tiver dessa empresa, sabe? Zona Franca é outro assunto polêmico, né? Que assim, a bancada do Amazonas vai fazer um trabalho intenso, de fato, deve ficar mesmo, mas, por exemplo, desoneração da folha de pagamento. O Haddad tem falado muito sobre a questão de você tirar esses benefícios fiscais. E aí, como é que vai funcionar? O governo vai topar o desgaste com 16 setores produtivos, né, de eles serem reonerados nas suas respectivas folhas de pagamento? Então, assim, quanto mais a gente conversa, Kenzo, e para você que está no chat, mais me parece que, assim, que o PT conta com um cenário maravilhoso de algo que realmente a chance de ocorrer é muito pequena, sabe? É aquela metáfora que, inclusive, nós contamos aqui na semana passada. Aquela metáfora do cidadão que está começando a sair com uma pessoa e promete, então, eu vou te levar para Fernando de Noronha, mas eu estou contando com um prêmio da Mega Sena. Então, me parece que é um cenário muito otimista, que no primeiro momento o mercado viu e achou, opa, legal, acho que é um bom protocolo de tensões, mas agora a realidade se impôs, né? Infelizmente, a realidade, como eu sempre falo aqui, a realidade não é cor-de-rosa, a realidade, infelizmente, ela é dura e o governo precisa enfrentar essa realidade dura. Não adianta querer maquiar uma realidade que a gente já está, né? Graeb, na sua avaliação, o governo vai ter, de fato, uma dificuldade muito grande também nessa leitura política sobre esse arcabouço fiscal e também reforma tributária, que entrou no bojo, né, desse assunto e dessa discussão. Eu já observei, agora o Wilson completou, né, o raciocínio, que as leis complementares ao arcabouço fiscal vão enfrentar uma guerra, vai ser uma guerra de várias frentes do governo dentro do Congresso, né? Em relação à reforma tributária, a Simone Tebet tem razão em
destacar, em pôr em evidência a importância dessa reforma. Se tem algo que existe um consenso no Brasil, é que o nosso sistema tributário é caótico, é maluco, é uma porcaria, precisa mudar. Só que na hora de mudar, ele é feito de tantos regimes especiais, tantos benefícios para este setor, para aquele setor. Ele tem uma lógica federativa, né, em que você tem imposto que é do município, né, imposto que é dos estados, imposto que é da União. E ninguém quer perder a sua arrecadação, ninguém quer correr o risco de... É muito difícil mexer nesse vespeiro. É muito difícil mexer nesse vespeiro. Vamos lembrar que essa reforma do IVA, que unifica os impostos sobre consumo, e daí a conta vai de 3 a 9, às vezes, né? Vamos lembrar que essa reforma já foi proposta no governo Bolsonaro. Foi proposta unificando os impostos municipal, estadual e os federais. E daí, depois de algum tempo, o Paulo Guedes falou, opa, vamos deixar para lá essa ideia de mexer nos impostos dos estados e dos municípios e vamos fazer só com os impostos federais. Não foi adiante. Agora, voltou a ideia de fazer uma reforma mais ampla, englobando todos os impostos de todas as instâncias da federação, de novo, né? E o discurso estava assim na linha, olha, existe um consenso aqui no Congresso, né? Todo mundo entendeu que é preciso fazer essa mudança, todo mundo entendeu que ela será benéfica para o país, que vai haver uma simplificação, que vai trazer um ganho de competitividade, que vai melhorar muito o ambiente de negócios, tralalá. A gente começa a olhar em volta, a ouvir o que as pessoas falam, e não é verdade. Esse consenso está muito longe de estar formado. Então, essa ideia que o Rodrigo falou no começo deste bloco aqui, dizendo que, olha, talvez a gente consiga aprovar uma reforma dos impostos federais, e olhe lá, é uma avaliação bastante realista, né? Eu acho que, assim como o governo Bolsonaro não conseguiu, o governo Lula não vai conseguir fazer a mãe das reformas tributárias, que todo mundo deseja, mas ninguém quer abrir mão dos seus benefícios para fazer, né? Não me parece que vai ter força. E, além do mais, ele está comunicando mal a história. Está comunicando mal. Porque não adianta, nessa altura do campeonato, só dizer que a reforma tributária é mais importante do que o arcabouço. É a bala de prata, aquela que vai matar o monstro que nos atormenta. Só isso não basta. Não basta ser genérico. As pessoas querem entender onde é que vai apertar o meu calo. Quem é que vai pagar um pouco mais durante quanto tempo? Qual vai ser a transição? É longa? É curta? Basta? Nada disso foi posto na mesa ainda. Então, de novo, assim como o governo está demorando demais, muito mais do que o aceitável, para explicitar as regras da reforma do arcabouço fiscal, ele nem começou o trabalho de explicitar as consequências de uma reforma tributária, como a que ele está propondo, né? E de fazer o corpo a corpo, que vai ser necessário para isso. Não adianta achar que no gogó você vai vencer essa batalha. Essas batalhas todas mexem no bolso das empresas, no bolso das pessoas, né? Pessoa jurídica, pessoa física, todo tipo de pessoa que tem no Brasil. E as pessoas não estão dispostas a deixar dinheiro na mesa para o governo, com toda razão. Porque, além do mais, o governo gasta mal o dinheiro que a gente dá para ele, né? Então, não é um cenário de facilidades que está desenhado aí. Pelo contrário, é um cenário muito árduo, e o PT não está fazendo nem o que é necessário para começar a caminhada, que é ter um discurso claro e os dados na mão para dizer, olha, tem esse risco aqui, a gente vai conversar com vocês. A Simone Tebet falou genericamente de novo, precisamos conversar com os municípios, com os estados. É pouco. Eles não querem só saber da disposição para conversar. Eles querem saber onde é que o calo vai apertar. E se o governo não abrir esse jogo, e eu tenho a impressão que ele nem entendeu ainda o problema todo, a dimensão do problema.
Então, estamos falando de um 2023 que traz aqui um cenário de muita briga entre governo e Congresso. Muita briga, e um governo que está longe ainda de conseguir uma base para tratorar os seus projetos, fazer passar como quer que seja. Não é bom cenário. Ô Kenzo, só para ilustrar o que o Graeb está falando, que o governo às vezes não tem noção do que pode vir, enfim, nessa rodada de conversa que nós tivemos hoje à tarde, teve um integrante ali do grupo de trabalho, né, Graeb, da reforma tributária, que falou uma coisa que me chamou muita atenção. Diz que ele teve uma reunião com o próprio Lula e Haddad, e ele alertou o presidente da República: olha, esse projeto aqui que está lá, ele não é bom, ele é impopular. E aí o Lula, enfim, entrou por aqui, saiu por aqui, fingiu que não escutou nada, e disse: não, confia que vai dar certo. Amigo, não é assim que funciona, sabe? Confia que vai dar certo, sabe? É isso, sabe? Parece que... me parece que é bem isso, Graeb. Ali, Haddad, Simone e o próprio Lula, parece que eles não têm a dimensão geral e real do que de fato está acontecendo, do que vai acontecer, do que pode acontecer, sabe? É muito um mundo de fantasia. E, de novo, infelizmente, a realidade se impõe. Por mais que a gente não queira, mas a realidade se impõe.